de volta. Hoje, aula de geografia. Vamos trabalhar a vida nas regiões desérticas. Mas você lembra que anteriormente eu passei um questionário? Pois é, aquele questionário foi super importante. Para quê? Para que você tivesse consciência de alguns fatores importantes da civilização egípcia, tendo como foco o Rio Nilo. Por isso que eu passei para você aquele questionário anterior. Vamos recordar o que você encontrou de resposta naquele questionário? É para já. Então, esse foi o questionário que eu passei para você pesquisar na internet e buscar respostas. Para a pergunta número 1, eu coloquei para vocês: quais países são banhados pelo Rio Nilo? O que é que você registrou? Eu vou dizer aqui uma lista. Se esses nomes estiverem em sua resposta, você está correto. Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, República Democrática do Congo. Se a sua resposta tem esses países, você acertou. Para a pergunta 2, eu coloquei para vocês: qual a contribuição para a origem da civilização egípcia? O que você descobriu? Qual era a importância aí do rio? Você percebeu que os egípcios dependiam totalmente das cheias que acontecia no rio? Porque aquelas águas que transbordavam, elas fertilizavam o solo e permitia que eles plantassem, desenvolvessem a sua agricultura? Mas será que era apenas isso? Será que eles também não pescavam? Sim, gente, eles pescavam. Então, a existência do rio permitiu desenvolver a pesca, a agricultura. E lembre, não esqueça, a agricultura está intimamente ligada às cheias, porque aquelas águas deixavam no solo fertilizantes. E além disso, todo lugar que tem rio, ele acaba sendo também um meio de transporte. Então, o rio também favorecia ao comércio, ao transporte de mercadorias, assim como ocorre também para a gente aqui no Amapá. Ok? Para a questão 3, eu perguntei a vocês: o que impediu as cheias vazantes do Rio Nilo? Segundo a história, mostra que foi construída uma represa. E essa represa, ela provocou o impedimento daquelas águas que avançavam as terras do Nilo, daquelas cheias, daquelas vazantes. E o nome dessa represa é Represa de Assuã. Ela provocou, com que os resíduos que as águas do rio traziam fertilizando o solo não acontecesse mais. Por quê? Porque quando construiu a represa, formou-se também um grande lago. Se você observar quando você vai para Ferreira Gomes, na entrada da cidade, você vai perceber que foi construída uma hidrelétrica e ela também forma um grande lago. Então, alguns resíduos ficam ali, detidos, presos naquele lago. E a gente precisa, observar isso com muita atenção. Então, o que impediu as cheias? A construção da represa de Assuã. Por quê? Porque ela também formou um grande lago e esse lago começou a reter os fertilizantes que iriam deixar as terras excelentes para o plantio. E isso acabou. Se acabou, o que será que eles passaram a utilizar? Quando você tem uma grande plantação e o seu solo não é fértil, você precisa comprar fertilizantes químicos. Existem lojas apropriadas que vendem esse material. Questão 4. A pergunta é: qual é a sua localização? Onde está localizado o Rio Nilo? A pergunta, eu quero saber em que local daquele país o rio está localizado. Então, se você colocou no nordeste da África, você respondeu corretamente. Só que eu perguntei qual é a sua extensão. Quando falamos de extensão, estamos falando de tamanho. Então, qual é o tamanho do rio? Segundo aqui a história, diz que aproximadamente 7.000 quilômetros. É muito grande.
Para a questão 5, eu perguntei a vocês: registre a importância do Rio Nilo na atualidade. Será que as pessoas deixaram de plantar? Será que uma sociedade pode ficar sem plantar os seus cereais, sem plantar a alimentação que ela vai utilizar? Será que sim? Dá para viver sem? Sua casa, sua família viveria se não tivesse os alimentos? Então, observe com atenção. Então, ainda hoje, né? As águas do Nilo, ela tem sua importância fundamental, tanto para a agricultura, porque eles agora vão ter que fazer umas irrigações, algumas coisas mais avançadas, assim como acontece no nosso país. Então, o rio, ele compartilha de suas águas com outros países e ele é essencial para o desenvolvimento social e econômico de vários territórios africanos. Que territórios são esses? Os países que você respondeu na sua questão 1. Eles dependem dessas águas. Além disso, na atualidade, o turismo é uma atividade muito apreciada. Então, se você for ao Egito, você certamente vai querer navegar pelas águas do rio Nilo, ok? Atualmente, essa é a importância dele. E a pergunta 6 que eu trouxe para vocês foi: como é sua biodiversidade? Quando falamos de bio, estamos falando de vida, da existência de vida, e diversidade quer dizer que há uma grande variedade. Então, o que você respondeu? Se você respondeu que ele apresenta diversas espécies de peixes, de aves, de répteis, se você respondeu que o crocodilo é o destaque do Nilo, se você respondeu que parte do Nilo é cercado por florestas tropicais, com árvores grandes, né, de porte grande e médio, você respondeu bem. E além disso, destacam-se seringueiras, bananeiras e bambus. Se você fez certinho, parabéns. Se não ficou tão coerente, faça as correções necessárias, certo? Vamos voltar para o nosso livro? Olá, voltamos para o nosso livro. Então, nós vimos que o Egito, que é um país bem conhecido com a questão do Rio Nilo, apesar de que vocês viram que outros países são banhados pelo Rio Nilo, mas o Egito ele acabou ficando assim mais famoso, né? Então você observe que eu tenho aqui o mapa da África e eu coloquei duas setinhas. Uma setinha que está no Egito, aqui está em cima, e a que está mais abaixo está na Tanzânia. Mostrando o quê? Que o rio está passando por todo esse território. Então, ele está lá no nordeste da África. Quando falamos nessa área, é uma área que tem muitas terras secas. São terras que dependem realmente, como vocês responderam no questionário, das cheias do Nilo, das vazantes do rio, porque elas iriam trazer fertilizantes e deixar o solo apropriado para o plantio, para a sobrevivência. Vamos aqui. Agora, olha só. Você vai precisar do seu marca-texto. Você lembra que todas as aulas de História, Geografia, Ciências, eu falo no marca-texto? Pois é, escolha aí seu recurso. Pode ser um marca-texto, mas pode ser também lápis de cor, uma caneta, mas desde que fique muito bem organizado. Então, observe o que o nosso autor nos diz. Ele diz que a África é um continente enorme. E você viu no mapa, né, como ele era grande. Mas o que é que nós temos que perceber? O que é que eu falei sobre o tipo de clima naquela região? Era uma região bastante quente. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é destacar este trecho do nosso texto, onde ele diz que é uma região bastante quente, repleta de dunas arenosas, montes rochosos, quase não existe vegetação, a não ser alguns poucos oásis, pequenas porções de água. Quando você vê um monte de areia lá, e você vê algumas árvores, é porque há presença de água naquele local. A mesma coisa acontece quando você viaja aqui no nosso estado. Se você olhar, às vezes, em alguns locais, a gente vê como se fosse uma linha, mas não é uma linha reta não, é uma linha cheia de curvas. E a gente vê muitas árvores juntinhas e muito verdes, bonitas. O que quer dizer? Quer dizer que há a presença de algum rio ali, de algum igarapé, de alguma coisa, certo? Então, destaque aí, por gentileza.
E qual é o nosso próximo ponto agora? É que nós vamos aqui falar dos egípcios. O que é que nós sabemos sobre o rio Nilo? O que é que nós sabemos? Ele é o maior rio do mundo. Em que, professora? Em tamanho, na sua extensão. Então, marque aí, por favor. O rio Nilo é o maior rio do mundo. Mas dizem que o nosso Amazonas é o maior em volume de água. Então, marcou aí bonitinho? Então, aí mostra que ele nasce no rio Kagera, no Burundi, né? E no Lago Vitória, em Uganda, e ele segue rumo lá ao norte até desembocar no mar Mediterrâneo. Na verdade, a gente pensando que ele nasce no Egito, né? Ele não nasce no Egito, ele nasce mais abaixo e vai passar pelo Egito e desaguar as suas águas no mar Mediterrâneo, certo? Você respondeu, você marcou bonitinho, isso é muito importante. Temos uma pergunta aqui para responder. Observe o percurso do rio, da nascente à foz, e cite os países que ele atravessa. Você lembra que você fez uma pesquisa? Você já respondeu isso? Então, pega a tua pesquisa e comece a registrar o nome dos países por onde esse rio passa, porque você já tem essa resposta. Muito bem? Agora, eu preciso que você assista a um curto vídeo, uns 5 minutinhos. Para quê? Para que você tenha em mente alguns pontos muito importantes e que também serão destacados em nosso livro. O Egito é uma dádiva do Nilo. Esta é uma célebre citação atribuída ao historiador grego Heródoto. Pois sem o rio Nilo, a antiga civilização egípcia jamais alcançaria o esplendor que um dia já teve. Foi nas margens do rio Nilo que a civilização egípcia se estabeleceu e floresceu. Os egípcios sabiam da importância do rio para sua subsistência, e por isso, o rio tinha um caráter sagrado para os povos que viviam às suas margens. O rio Nilo é considerado um dos maiores rios do mundo, disputando com o rio Amazonas o primeiro lugar no ranking. A partir de suas nascentes na Etiópia e no Quênia, o rio banha 11 países. O Grande Rio, ao se aproximar do mar Mediterrâneo, se divide em vários braços de rio, formando o Delta do Nilo. De acordo com a mitologia egípcia, o rio Nilo é identificado com Deus Api, que é a divindade que personifica o Grande Rio. O deus é comumente representado como uma figura acima do peso, o que na antiguidade era sinal de que a divindade tinha uma existência com fartura e fertilidade. O rio Nilo era conhecido por suas famosas cheias, que inundavam grandes áreas nas margens do rio. Quando o rio retornava ao seu nível normal, as terras alagadas pelo rio se tornavam extremamente férteis, devido aos sedimentos repletos de nutrientes deixados pelo rio. Para celebrar tamanha fertilidade, os egípcios da antiguidade faziam oferendas e sacrifícios ao deus Hapi por sua generosidade. Essas terras ficavam tão férteis que eram produzidas grandes quantidades de excedentes de produção agrícola. Estes excedentes eram exportados e geravam um grande fluxo de riquezas para o Egito. Grande parte das civilizações que viviam às margens do mar Mediterrâneo, como por exemplo os gregos, os romanos e fenícios, importavam grandes quantidades de cereais vindos do Egito, e assim garantiam a segurança alimentar de suas populações. Na cidade de Colombo, existe um nilômetro, que é um tipo de poço usado para medir os níveis das cheias do rio Nilo. Estas medições eram usadas para saber aproximadamente quais terras foram fertilizadas pelo Nilo. Estas terras deveriam pagar mais tributos ao Estado, enquanto as que não foram atingidas pela cheia tinham seus impostos reduzidos ou recebiam isenções tributárias. O rio também era muito importante para o trânsito de pessoas e mercadorias por todo o Egito. Sem o rio, grande parte das obras faraônicas construídas em todo o Egito não seriam possíveis, pois era por meio das embarcações que navegavam no Nilo que se tornou possível o transporte das grandes e pesadíssimas pedras e obeliscos oriundos de terras distantes. Mas apesar de ser uma grande dádiva, o rio Nilo também escondia grandes perigos.
Em suas águas viviam criaturas perigosas, como os gigantescos crocodilos do Nilo e os traiçoeiros hipopótamos, que eram responsáveis por ataques contra as embarcações e a destruição de áreas agrícolas. Além dos perigosos animais, as próprias cheias do Nilo ofereciam um grande perigo. De tempos em tempos aconteciam cheias muito maiores que o normal, que arrasavam as comunidades que viviam às margens do rio. As cheias do Nilo poderiam ser um problema, mas a falta delas era muito pior. Se as cheias do Nilo fossem insuficientes, a fome poderia assolar o Egito. Nos dias de hoje, as cheias do Nilo passaram a ser controladas pelo homem, devido à construção de represas como a de Assuã. Esta represa foi construída para garantir a segurança hídrica da região, evitar cheias catastróficas e também para gerar energia elétrica. Contudo, tal represa também gerou grandes impactos ambientais e arqueológicos. O lago, criado pela represa, inundou grandes áreas ricas em vestígios arqueológicos. O famoso templo de Abu Simbel foi desmontado e posteriormente remontado em outro lugar, pois caso contrário seria submerso pelas águas da represa. A construção da represa também teve impacto na fauna do rio. Houve uma grande queda na população de peixes migratórios, assim como também houve uma queda na fertilidade das terras localizadas nas margens do rio. Hoje, o rio Nilo se encontra domado pelas forças do homem, mas esta poderosa força da natureza continua a sustentar milhões de pessoas que vivem às suas margens. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua atual, pois o Egito continua a ser uma dádiva do Nilo. Ok, agora que você assistiu aquele vídeo, ele vai trazer coisas bem importantes. Ele trouxe, coisas importantes a respeito do Nilo. Na verdade, são informações. E a gente vai aqui também no nosso livro perceber que elas também estarão presentes. Então, o que é que você viu lá? Você viu a importância das cheias, a importância da fertilização do solo, daquelas terras áridas. O que é que nós temos aqui para destacar? Está com o seu marca-texto bonitinho? Ok, vamos precisar. Observe que no título já tem uma palavra destacada, dádiva. E você viu lá que no vídeo ele falou que uma pessoa disse essa frase, disse que o Nilo era uma dádiva, Que o Egito, O Egito é uma dádiva do Nilo. Por que que era dádiva? E você tem aí do lado direito a explicação. Dádiva é um presente, uma oferta para um lugar árido como aquele, seco. Ter suas terras fertilizadas por um rio, isso é um presente. Presente. Então, vamos agora seguir. Então, os povos, vocês lembram qual que era mesmo a localização geográfica do rio? Nordeste da África, não vai esquecer disso. Então, os povos do Nordeste da África construíram às margens do rio Nilo uma grande civilização por volta de 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo. Então, o que era importante para eles do rio? O que mais valia para eles do rio? As cheias. Então, pega seu marca-texto, e destaca aí, devido às cheias anuais, as águas do rio transbordavam e alcançavam as terras próximas, proporcionando boas condições para a prática da agricultura. Porque sem alimentação, como que uma sociedade vai sobreviver? Mesmo sendo numa região em volta tão árida. E você tem ao lado a explicação do que é árida. Árida quer dizer seco, deserto, descampado, sem vegetação. E mesmo assim, essas águas maravilhosas deixavam aquelas terras em condição de plantio. Isso é realmente maravilhoso. Mas, como que eles conseguiam agora, Apesar que as terras ficavam férteis, mas a planta precisa de água. As plantas da sua casa precisam ser regadas frequentemente? As minhas sim.
Quando está no período de chuva, as chuvas fazem isso, mas no período de verão, o meu esposo é quem tem essa responsabilidade. Ele vai lá, coloca uma mangueira e começa a molhar as plantas. Para quê? Para ficarem bonitas. Então, os egípcios, eles precisavam também fazer, né, algumas ações. Que ações eram essas? Já que a maior parte eram pessoas do campo, eles tinham que fazer, aproveitar essas águas. De que forma? Vamos marcar? Para aproveitar a água das cheias do rio, com ela irrigar outras áreas de plantio, os egípcios construíam diques e canais que levavam até os locais mais distantes. E isso uma pessoa ia fazer sozinha? Claro que não, né? É uma ação coletiva, onde várias famílias estariam ali reunidas para irrigar essas terras, certo? Vamos avançar? Mas como será que eles trabalhavam? Será que eles tinham máquinas, igual a gente vê no Globo Rural? Passa máquina para plantar, máquina para colher, máquina para jogar os fertilizantes. É assim que eles trabalhavam? Não. Usavam ferramentas simples, foice, arado. E isso são ferramentas feitas de pedra. E eles usavam os animais, como o nosso livro mostra nas imagens. Os animais também eram utilizados. Hoje, a gente sabe que a mecanização está muito intensa nesse tipo de economia, né? Então, o que vamos marcar agora aí? Vamos marcar o que é que eles cultivavam. Então, o que eles cultivavam? Dentre os alimentos, né, que os egípcios cultivavam naquela época, destacavam-se o trigo, a cevada e frutas como o figo. O trigo me faz recordar um personagem bíblico muito importante. Vocês lembram do José? O José, filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos. Ele foi para o Egito como escravo. Ele foi comprado pelo comandante. O comandante o colocou como mordomo da sua casa e viu que tudo prosperava. E a gente viu que a mulher do Potifar, interesseira, queria ter algo mais com José do que ela não podia. Ela era uma senhora casada. E ela agora acusa José de ter tentado abusá-la. E José vai preso. E na cadeia José conhece lá o copeiro e o padeiro do rei. E ele tem um sonho lá e o José, com o poder de Deus, interpreta o sonho. Depois o cidadão sai da cadeia e nem lembra de José. Mas quando o rei teve um sonho perturbador de vacas magras e vacas gordas e as magras devoravam e tal, ele lembrou do hebreu, né, do José. E ele diz que tem alguém que seria capaz. E o rei manda chamar José, eles deixam José todo bonito, arrumado e tal. E José fala que não era dele, é Deus que iria dizer a interpretação. E José faz isso. E José agora, ele diz para o rei que ele tinha que escolher um homem capaz, para que eles não morressem de fome. E o rei disse, não tem outro homem, o homem é você, José. Você vai ser o novo governador do Egito. Abaixo de mim, não tem ninguém mais importante. Então José ali, eles começam a organizar vários, né, depósitos de trigo, porque eles iam ter 7 anos de grandes farturas de trigo, mas teriam 7 anos de muita seca, em que os países vizinhos iam comprar trigo lá no Egito. Veja como Deus é poderoso. Ele usa os seus filhos para mostrar o seu poder. Vamos avançar? Observe que nós temos uma tabela aí abaixo. Por quê? Porque essa tabela está mostrando a importância, né, das cheias do Nilo. Qual era a primeira importância? Era que ele transbordasse, que ele inundasse. Então, a primeira importância aqui era a inundação das terras. Porque quando inundava as terras, quando as águas iam recuando, né, e passando também, já deixava ali o solo com muitos nutrientes, deixando o solo maravilhoso para o plantio. Depois que já havia as terras sendo inundadas, eles iam passar para a semeadura. Eles iam plantar. Semear é plantar. E quem planta, colhe, obviamente. Então, a terceira etapa deles era a colheita. A fartura das colheitas. Por quê? Porque as cheias do rio Nilo proporcionaram que eles tivessem esses resultados,
certo? Vamos à frente? Página 66, vamos falar sobre o Egito atual. Já deixei aqui algumas coisas destacadas, mas não destaque agora, vamos aqui para o início. O Egito atual. O que é que nós temos que pensar sobre o Egito atual? Temos que destacar algumas coisas. Será que as cheias deixaram de ser importantes? Será que as águas do rio deixaram de ser importantes para aquele povo? Dá para alguma sociedade sobreviver sem água? Você já observou, onde você já viajou, que todas as cidades têm rios, têm a presença de rio? Não dá para viver sem água? Quando a gente passou pelo apagão, que não tinha água, foi fácil para a gente? Não foi fácil, não, foi difícil, certo? Então, o Egito atual é um país cuja população, em sua maioria, continua vivendo onde? Nas margens do Rio Nilo. Então, as cheias, né? Você vai marcar tudo isso aí, ó. De que a maioria ainda vive nas margens do rio, então eles dependem do rio, e que as cheias ainda hoje são importantes. Para quê? Para a agricultura, para o sustento da população. E se é para o sustento, porque a gente viu que é para a agricultura. Se é para a agricultura é plantio. Plantio de quê? O que eles plantavam? Marque aí, por favor. Ó, olha o que eles plantavam. Algodão, trigo, arroz, trevo, hortaliças. Então, tudo que se precisa para alimentação é necessário plantar. Supermercado só faz embalar muitas coisas, tá? A gente vê o feijão no saquinho, o feijão não vem no saquinho, não. Alguém tem que ir lá na roça e plantar. Alguém tem que colher. Alguém tem que fazer essa parte. Caso contrário, ele não vai chegar ao supermercado pra gente, certo? Marcou bonitinho? Então, o rio continua importante. Muito importante. E vamos ver agora outros aspectos. Você lembra que na correção do exercício teve uma construção que acabou atrapalhando um pouco lá a fertilização das terras? Você lembra o que era? Foi a barragem. Então, a barragem de Assuã, ela foi construída com qual que era a intenção deles? A intenção, aumentar a produção agrícola. Você observa que tudo que se faz, que o homem faz, ele está tentando ganhar vantagem, ter vantagens. Então, a ideia era aumentar a produção agrícola. Legal, ideia interessante. Só que, além disso, né, isso acabou fazendo com que eles, entre aspas, controlassem as cheias. Então, olha o que aconteceu. Eles criaram ali, né, uma espécie de lago. Para quê? Para represar essas águas e eles tivessem água por mais tempo. Então, a ideia era que eles iam reter essa água porque em períodos de seca eles teriam água suficiente e também era para gerar energia elétrica. Vocês gostam de ter energia elétrica? E quando vivemos o apagão, vocês gostavam quando não tinha energia elétrica? Então, toda a sociedade ela vai se desenvolver. E energia elétrica é uma das coisas que as sociedades avançadas têm. Para quê? Para que haja desenvolvimento de indústrias, né, das fábricas, dos bens de consumo que a gente utiliza, que a maioria é necessária energia elétrica. Então, com eles não foi diferente. Isso também aconteceu. Então, a construção, a ideia era aumentar a produção agrícola. A construção ia permitir que eles tivessem água por mais tempo por conta do reservatório que eles fizeram, que é o Lago Nasser. Eles chamam de Lago Nasser, que foi em homenagem à pessoa o governante que iniciou essa construção. E também houve a produção de energia. Mas no passado, o rio, qual que era a importância dele? Era somente para a agricultura, aquela questão simples. Agora não. Agora a importância é para a agricultura, para a energia, para reter água, para avançar, certo? Isso teve impacto? Teve. Qual foi o impacto? É que agora as substâncias que iriam ser espalhadas pelo rio, elas acabaram ficando retidas no fundo do lago. Então, você vai marcar, tá?
Você vai marcar aqui que antes, né, na época de cheia, a areia, a argila, o limo, todas as substâncias, elas tinham fertilizantes dentro dela. E elas deixavam as terras férteis. Só que com a construção, já deixei aqui marcado anteriormente, esses componentes fertilizantes passaram a ser depositados no mais, né? Não mais nas margens, mas no fundo desse lago. Então, como é que ia sair esses fertilizantes do fundo do lago? Não tinha como sair. Então, se não tem, utiliza-se, né, hoje fertilizantes químicos, que são comprados em lojas de agropecuária, certo? Então, se você se deparar com alguma pergunta em que tenha que dizer sobre a diferença, né, dessa importância dessas águas, de como elas eram utilizadas, tu tens que lembrar que antigamente a importância dessa água era para fertilizar os solos com as suas cheias, né, e permitir o plantio, a agricultura. Hoje não, hoje a gente vê que ela é utilizada para aumentar a produção agrícola, para gerar energia, para ajudar no desenvolvimento daquela população que vive na cidade, ok? Vamos avançar. Temos aqui a nossa última página, a página 67, que tem como título Impacto Social. Vocês que são assim turistas, vocês já foram ao Nordeste? Vocês já se depararam com o Rio São Francisco? Vocês já ouviram alguma reportagem sobre o Rio São Francisco? Tem alguns anos em que o governo federal, acho que é na época do Lula, que foi construído alguns canais para desviar águas do Rio Nilo. Qual que era a ideia? A ideia era que as pessoas do Nordeste brasileiro... Olha a coincidência. O Nordeste africano era seco. O Nordeste brasileiro também é seco. Então, a ideia era com que as terras do Nordeste brasileiro tivessem a presença das águas do Rio São Francisco. Então, fizeram alguns canais para que essas águas fossem desviadas e as pessoas daquela região do Nordeste do Brasil pudessem canalizar, irrigar suas terras e desenvolver o plantio de alimentação. Então, aqui no Egito também não foi diferente. Mas o que aconteceu? Quando você faz uma obra dessa, você acaba também interferindo na vida dos moradores. Algumas pessoas precisaram saírem dos seus locais, de suas terras. Assim como aconteceu no Pará, com a construção de uma hidrelétrica, onde a represa, toda hidrelétrica tem uma represa. Ela iria atingir uma área muito grande, então algumas pessoas precisaram se deslocar, sair daquela região que elas estavam tão acostumadas e sobreviviam nelas. Então aqui, também aconteceu mesmo. Durante a construção da represa e a formação do Lago Nasser, cerca de 90 mil camponeses, egípcios, inúbios, sudaneses, nômades, eles tiveram que abandonar o lugar onde moravam, pois aquelas terras seriam inundadas. Veja, tudo que é construído tem seu lado positivo, mas também há um lado negativo. Vai ter pontos em que a sociedade vai sofrer e vai ter outros pontos em que ela vai ser beneficiada. Eles ganharam aumento de produção? Sim. Ganharam energia elétrica? Sim. Mas também tiveram suas perdas. Você agora vai responder. Eu já dei para você bastante dicas. Você tem para responder a questão 2, que ele pede para você comparar como que as águas do Nilo eram utilizadas pela antiga e como é que é usada atualmente. Então, qual que é a diferença? Tem um ponto que é incomum. O que é incomum? Eu não vou mais falar, você vai ter que lembrar. E qual que é a diferença? Quais foram as outras funções que o rio passou a ter, a fornecer para aquela sociedade? Certo? Você vai registrar. Não é com uma palavra. Observe que tem muitas linhas. Então, organize seus pensamentos e responda com atenção. Para a questão 3, e você até viu sobre esse historiador grego Heródoto lá naquele vídeo curtinho que eu passei para vocês. Ele afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, o Egito é um presente do Nilo. Do tipo, o Egito existe por quê? Por causa do Nilo. E o que é que o Nilo fornecia para o Egito? Qual era a importância que o Nilo tinha para o Egito? O que é que tinha de valioso lá?
Você vai responder quais foram os benefícios que o Nilo, que presentes, o Nilo deu aí para o Egito. Você vai lembrar, eu sei que você está lembrado, e vai dar tudo certo. Sua atividade vai ser concluída por aqui. Vejo você na próxima aula.